Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema que tem causado uma certa controvérsia, que é em relação à atribuição da Guarda Municipal. A controvérsia tem sido gerada não devido a alguma lei que venha a aparecer, mas no que diz respeito à atuação fática da Guarda Municipal. O que temos visto ultimamente é que em alguns municípios a Guarda Municipal tem exercido praticamente uma função de uma polícia do município, exercendo atividade ostensiva, preventiva, até mesmo investigativa. Então, o que cabe a nós nesse momento é fazer uma análise constitucional no que diz respeito à possibilidade ou não de assim agir. O artigo 144 da Constituição, justamente no capítulo que fala sobre a segurança pública, diz o seguinte, no seu caput: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Então, por enquanto, não vemos nada no que diz respeito à Guarda Municipal. Quanto à função investigativa e função ostensiva e preventiva, temos os parágrafos 4º e 5º, que falam o seguinte: as polícias civis, no parágrafo 4º, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto militares, que aí é para outra incumbência, para outro órgão. Notamos então que a investigação cabe à Polícia Civil, de forma resumida. E o parágrafo 5º fala: as polícias militares cabem à polícia ostensiva e preventiva da ordem pública. Nesse caso, já vemos que a questão da prevenção e da atividade ostensiva incumbe à Polícia Militar. Até agora, nada de Guarda Municipal. Apenas no parágrafo 8º que diz: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, ou seja, bens municipais, serviços municipais, naturalmente, e instalações municipais também, conforme dispuser a lei. Então, notamos que a atividade exercida pela Guarda Municipal é uma atividade residual que ainda depende da disposição legal para que venha a dizer exatamente quais são as atribuições nos limites do que foi disposto na Constituição, nos limites do que diz respeito aos bens, serviços e instalações municipais. Então, notamos que não há essa possibilidade, constitucionalmente falando, de que a Guarda Municipal venha a se constituir uma espécie de polícia municipal. Eu vejo que houve uma decisão recente por parte do Tribunal de São Paulo que absolveu um réu condenado devido às diligências feitas por guardas municipais. Nesse caso específico, que é o processo 1118, dígito 92/2017.8.26.0526, a Guarda Municipal exerceu naquele momento uma espécie de guarda investigativa, guarda ostensiva e preventiva, tudo ao mesmo tempo. De fato, ocorreu a prisão, de fato, houve a materialidade naquele momento, entretanto, devido a um procedimento mal empregado, a ter saído da sua competência, infelizmente ocorreu a nulidade de todo o processo. E aqui agora, partindo para a doutrina, temos o grande professor José Afonso da Silva, grande professor de Direito Constitucional. Na sua obra Direito Constitucional Positivo, ele fala também sobre a Guarda Municipal e sobre esse nascedouro. Por que a Guarda Municipal ficou disposta da forma em que está naquele parágrafo 8º que eu acabei de ler? E ele fala sobre isso, até porque nós temos que analisar por que as instituições são dessa forma, por que os pilares foram fixados dessa maneira, e não simplesmente, em determinado momento, querer mudar a regra do jogo sem que haja o devido procedimento, sem que haja a devida análise de como foi que tudo isso se fixou. Então vamos lá sobre a citação desse grande constitucionalista. Diz: os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de polícia municipal. Ou seja, no momento em que se estava discutindo as atribuições da polícia, os constituintes, que eram aqueles que representavam o povo, aqueles que ajudaram a redigir a Constituição,
eles recusaram as propostas no sentido de instituir uma forma de guarda municipal. E aí, mais a seguinte diz: com isso, os municípios não ficaram com nenhuma específica responsabilidade pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que, sendo entidade estatal, não pode eximir-se de ajudar os estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança e muito menos ainda de polícia judiciária. Ou seja, ao município não foi incumbido uma função nem preventiva, nem ostensiva e também não foi concedido uma competência investigativa. E assim segue. A Constituição apenas lhe reconheceu a faculdade, ou seja, a possibilidade de constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, esse grande constitucionalista, mais uma vez aqui a fim de deixar bem clara essa situação relativa à guarda municipal, deixa evidente que houve discussão sobre isso no momento da Constituinte e, apesar disso, não foi decidido que a Guarda Municipal teria as atribuições ostensiva, investigativa, nem preventiva. Dessa forma, não é legal, não é assegurado pelo menos não é constitucional, que a Guarda Municipal venha a exercer uma espécie de atribuição paralela às polícias. Então é isso, fica essa dica, fica essa análise constitucional. Naturalmente que não se sabe exatamente que espécies de lei podem criar quanto a isso, mas isso é o que fala a Constituição, isso é o que fala a doutrina forte, a doutrina concreta do nosso aqui professor José Afonso da Silva e também uma decisão aí do Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse mesmo sentido, que declarou a nulidade do processo em virtude das diligências terem sido executadas por guardas municipais. Então é isso, fica a dica tanto para quem está estudando, tanto para quem está advogando, como também para quem trabalha na segurança pública, uma vez que caso ocorra determinadas situações, não venha a extrapolar a competência, cada um na sua competência, exercendo um excelente trabalho em prol da população e assim fazendo com que não haja uma margem para alguma ilegalidade. Agindo todo mundo legalmente, a gente consegue aí um bom trabalho por parte da polícia, da guarda, e aí a análise é essa. Valeu, pessoal, e é isso.